Olá, eu estou aqui ao lado de Pedro Lima e Rafael Peruzin, e hoje a gente vai falar sobre a importância do SEO para jornalistas. Olá, Pedro. Olá, Rafael. Tudo bem? Tudo bem, Thalita. Obrigada pela presença de vocês. Imagina. Para começar a nossa entrevista, eu vou pedir para vocês explicarem numa linguagem bem fácil o que é SEO, para quem não entende muito sobre o assunto ficar por dentro do que a gente está falando. Normalmente, quando me perguntam, eu digo, colocar em primeiro lugar no Google, você precisa de SEO. Se você não está no Google, você não está em lugar nenhum para mim. Na verdade a sigla significa Search Engine Optimization, ou otimização para mecanismos de busca. Daí a gente tem o Google, o Bing, que são os dois principais hoje, que o Bing comprou o Yahoo. Então o SEO nada mais é do que um conjunto de táticas que ajudam os sites a ficarem bem posicionados nos buscadores. É isso. É que são alguns ajustes de texto, no código de montagem do site, de disposição das coisas no site e links externos. E como que essas táticas podem ser úteis para os jornalistas? Então, hoje eu estava lendo até um post no SEO Lab, um blog do Marcelo Ribeiro, que eu tive o prazer de trabalhar na iCherry, e ele tem formação jornalista. Ele estava dizendo que o SEO é muito importante para os jornalistas hoje, porque o que vale para o jornalismo online são as chamadas das matérias. Então, você fazer com que as chamadas das suas matérias utilizem as palavras-chave corretas pode ajudar que a sua matéria seja lida por mais pessoas. Então, no caso, utilizar carros em vez de automóveis, que é uma palavra que tem muito mais busca, que significa a mesma coisa, mas uma tem mais busca que a outra. Faz uma grande diferença. Eu acho que, a partir daí, é um bom primeiro passo para que os jornalistas de hoje comecem a pensar, a escrever, utilizando palavras-chave. É importante também a parte de o corpo do texto não ser um negócio tão pesado, assim, comprido, se pensar mais para a web, porque a leitura na web, na tela do computador, ela é 20% mais lenta do que no papel. Então, é importante que se use palavras, tipo, exemplo, em vez de somente, usar só, que possam ser substituídas sem mudar o sentido, e também separar em parágrafos, tópicos, colocar algumas fotos no meio também ajuda para dar uma quebrada naquele texto, porque hoje na web a gente tem muito vídeo, foto e bastante visual, assim, então tem que dar uma colaborada, assim. Então, quais são os principais pontos que os jornalistas têm que levar em consideração? Principalmente título? O primeiro de tudo é o título, né, que vai ter o H1 para ficar em primeiro lugar, que é o que vai chamar o Google. Outro detalhe que eu acho importante também é destacar as palavras-chave a respeito do que o artigo significa. Então, por exemplo, novamente citando o meu exemplo, se eu estiver falando de carro, grifar as palavras-chave carro, ou automóveis, ou veículo, seja lá qual for a variação que eu vou utilizar, para que isso fique destacado no texto, tanto para o usuário quanto para o buscador. A gente não pode esquecer de pensar no usuário e depois no Google. Mas a palavra-chave que nele falou é realmente muito importante, e as pessoas não costumam pensar, tipo, vou usar a palavra-chave tal por causa disso, e colocar elas várias vezes no texto. Mas também não pode encher, porque senão vira Black Hat SEO. E como selecionar as palavras certas? Há ferramentas para isso? Como que os jornalistas podem escolher as palavras? Existem ferramentas gratuitas na internet do próprio Google, que aí, como líder de mercado, acaba desenvolvendo ferramentas boas, né, e grátis. Uma delas é o Google Insights. Lá você pode digitar o termo que você procura e descobrir tendências de busca ou sazonalidades. Por exemplo, descobrir que uma palavra funciona melhor perto do Natal ou perto do Ano Novo e etc. E até nessa ferramenta tem a grande vantagem das tendências no sentido de em algum acontecimento, assim. Então, por exemplo, na morte do Michael Jackson, teve um boom muito grande pela procura de notícias a respeito do Michael Jackson. As notícias desses jornalistas. Então, quanto mais espertos eles tivessem na hora de criar os artigos com as palavras-chave Michael Jackson ou morte do Michael Jackson, melhor eles iam estar ranqueados. Então, existem sim ferramentas que podem ajudar nesse sentido. Para começar, antes de você entrar na ferramenta e você pensar quais palavras-chave você vai buscar lá para saber qual delas é a melhor, você tem que pensar como que você mesmo ou o teu leitor procuraria pelo que você está escrevendo.
Então, vou escrever sobre o Michael Jackson, daí o cara ele vai procurar por Michael Jackson, ou notícia Michael Jackson, morte Michael Jackson, alguma coisa do gênero. E daí ele põe todas as variações que ele pensar ali e descobre qual que é a mais relevante. E pelo que vocês observam hoje, os jornais já têm se preocupado em aplicar essas técnicas de SEO? Eu acho que ainda não. São poucos os jornais que já migraram efetivamente para o online e que têm um trabalho sólido nesse sentido. O que eu vejo são profissionais da área de search ou jornalistas que eventualmente conheceram essa área de SEO começarem a pensar nesse tipo de situação. Aí a gente tem como exemplo o Web Insider ou IDG Now, que são alguns veículos que já estão preocupados com isso e lançam matérias a respeito disso há algum tempo já. Questão de jornal físico, assim, que nem o Globo, que tem na Globo.com, eu acredito que os jornalistas deles não pensam tanto nisso. Pode ter alguns que já pensam, mas não todos. Mas eles têm um trabalho por trás, tanto que a maioria das notícias que você procura, aparece eles em primeiro lugar. E também isso não está relacionado só à palavra-chave, né? Eles têm muito conteúdo, que é o principal, né? Conteúdo. Quanto mais texto tiver, melhor. E o que esses jornais que não fazem SEO estão perdendo em relação aos que já fazem? Estão perdendo em visita, em veiculação, em talvez branding. Todos os jornais offline, né? A gente está vendo aí jornais de Londres, super jornais lá de fora, acabando, tendo quedas de 40%, 30% por ano de veiculação. Então, os jornais que não se prepararam ainda para a internet estão perdendo todo esse público que eles conquistaram todos esses anos que eles estavam vendendo aí, offline. Há outras formas de otimizar uma matéria, por exemplo, imagem? O que mais pode ser otimizado além do texto? Eu tenho uma listagem lá no meu blog que fala tudo que você pode fazer de webwriting, assim, em tópicos, assim, mas de cabeça, assim, o básico é esse que a gente falou. Eu acho que pensando assim com a cabeça do usuário, como o Rafa comentou no começo, quebrar o texto com imagens, até com links que apontam para outras matérias também relevantes relacionadas àquele assunto, ajudam bastante. Então aí você tem como colocar, por exemplo, falando especificamente de palavra-chave, você tem como colocar nela numa imagem, tem como colocar ela num link e colocar ela, lógico, no conteúdo, que, como ele disse também, é o rei, né? É o rei do SEO. Um negócio que ajuda bastante, que ele comentou agora, que é a troca de links ali, o Anchor Test. Por exemplo, eu tenho a palavra-chave, eu tenho uma matéria onde eu estou falando de música, mas eu cito o nome do Michael Jackson. Daí fazer um link na palavra-chave Michael Jackson, que no meio desse texto, para uma outra matéria que você escreveu sobre o Michael Jackson, que talvez seja a biografia dele, ou fale sobre a morte dele, no caso. Que daí ajuda a fortalecer aquele texto para a palavra Michael Jackson. Então, tipo, fazer essa troca de link de vários posts um pro outro, sem exagero, né? Mas ajuda muito. E link também é tão importante quanto conteúdo. Linkagem interna, principalmente. Interna e externa. E para os estudantes de jornalismo, até os próprios jornalistas, que dicas que vocês dão para quem quer aprender mais sobre esse assunto? Onde procurar essas informações? Olha, basicamente no nosso mercado ele ainda é muito restrito. Então, assim, todo mundo que faz SEO, que trabalha com SEO, a gente geralmente se conhece, não fisicamente, mas sabe que aquela pessoa existe. Então, por exemplo, tem muitos eventos aqui no Brasil que todas as pessoas que trabalham nessa área acabam aparecendo uma hora ou outra. Tem muito material na internet, o próprio Google estabelece muitos guias, manuais de boas práticas, etc., que podem ser utilizados, podem ser lidos. Então, assim, informação não falta. Hoje a gente tem o Twitter, que é uma ferramenta sensacional para quem quer aprender sobre qualquer assunto. Existem muitas pessoas, muitas personalidades do mundo do SEO que dão dicas de graça, tanto aqui do Brasil quanto lá de fora, do que acontece lá fora. Então eu acho que são boas maneiras de começar a aprender um pouco mais sobre esse assunto. E todos esses caras que foda no assunto, os caras estão lá no Twitter, tem o Twitter deles, você consegue trocar ideia com eles. Aqui no Brasil, quando eu comecei a estudar, tinha o Mestre SEO, que dá pra você pegar umas dicas bem bacanas, os caras têm um conteúdo bacana. Na verdade, se digitar no Google lá, SEO, vai aparecer um monte, você vai ver,
e vai começar. Tem uma revista que eu leio sempre, que tem umas dicas, assim, é pequena a parte de dicas de SEO, mas sempre, todo mês tem a dica, que é a revista W. Tem uns comentários bacanas, até não só pelo SEO, mas pelo outro, porque o SEO não envolve só saber otimizar o site. Você tem que estar ligado a outras coisas, que nem ele falou, a morte do Michael Jackson. Você tem que saber a palavra-chave, quando que ela vai ficar mais forte, quando que vai ficar mais fraco, o que vai influenciar ou não. E de questão de tecnologia, porque o Google está sempre mudando, né? Tá certo, gente. Obrigada pela entrevista. Obrigado você. Até a próxima edição.